Ok. Então tá aloprado, vamos lá, tá certo. Hoje é quarta-feira, rapaz. Quarta-feira, 8 de. Digo, 1º de outubro, certo? 1º de outubro, bicho. Outubro é mês 10, certo? Aí depois vem novembro 11, dezembro 12 e 25 já era, tá certo? Um ano a menos aí na existência de todos nós. São 8 horas e 17, quarta-feira, 8 horas e 18, quarta-feira. Vamos lá. Eu falava outro dia, sabe, sobre o flautista, eu falei a palavra Radelin, certo? E na verdade não é Radelin, é Hamelin, tá certo? E eu tenho aqui a história dele, para isso eu preciso pedir desculpa para Guma, bom dia Guma, deixa eu ir ali adiante, tá certo? E para eu ver aqui a internet, certo? Bom dia Macacão. Hoje o Bob Fernandes falou de ti, certo? Há 300 anos atrás. Eu tenho aqui a internet aberta com o Wikipedia, sabe, falando da flauta mágica, mas eu tenho aqui o flautista de Hamelin, dizendo aqui que o flautista de Hamelin é um conto folclórico reescrito pela primeira vez pelos irmãos Grimm. Eu já tinha ouvido falar dos irmãos Grimm e que narra um desastre incomum acontecido na cidade de Hamelin, na Alemanha, em 26 de junho de 1284. 1284 é o século XIII, nós estamos na Idade Média, tá certo? E na Idade Média a gente sabe, é um período ali, sabe, entre a Antiguidade e a Idade Moderna, sabe, onde tudo ficou travado, tá certo? Foi o império do cristianismo, certo? E depois do islamismo ali com a queda de Constantinopla, tá certo? E a tomada do poder pelos maometanos, pelos islâmicos, sabe? Mas veja, então, estou falando aqui da Idade Média, é um período aí, sabe, em que os seres humanos desistem de procurar a ciência ou de marchar na direção da ciência, tá certo? Tinha a questão da alquimia, os alquimistas estão chegando os alquimistas. Quem falava isso? O Jorge Ben? Era o Jorge Ben que cantava essa música? E eu só sei dizer que houve, de certa forma, um travamento, e se deu porque de repente se acreditou, sabe, que o mundo material, tá certo, embora fugaz, tá certo, e embora apontado ali para diante, tá certo, era disputado pela nobreza e pela Igreja Católica, pelos clérigos, tá certo, pelos bispos, pelas autoridades eclesiásticas católicas. E houve um travamento, a filosofia agudizou, tá certo? E eles se perderam na lógica, tá certo? Mas dessa luta de lógica, tá certo? Nasceu o racionalismo, por exemplo, que foi interessante para depois, mais adiante, destacar a psicologia, acentuar o aspecto psicológico do corpo. Mas o fato é que a humanidade, rapaz, hoje o Bob Fernandes falando de Lucy falava, sabe, dos hominídeos há 300 milhões de anos atrás, tá certo? E falava de Lúcia, não sei se ele estava falando de Lúcia há 300 milhões de anos atrás, para depois colocar, sabe, falava dos australopitecos, né, que foi aí uma espécie hominídea, tá certo? E a gente ficou travando essa luta contra o tempo há 300 milhões de anos, e agora 300 milhões de anos é ano pra cacete, cara, puta que pariu. E eu só sei que a gente vem penando por aí, rapaz, penando, sabe, tentando afinar, tá certo? E assim o ser humano, tá certo? Esse ser que nós somos. Mas na Idade Média também houve esse travamento aí, sabe? E ali as pessoas se ocuparam então, sabe, em fazer guerras e, sabe, e oprimia os outros, os semelhantes, os nobres ali, se achando ali, sabe, guardadores dos privilégios, tá certo? Das questões dinásticas, das questões de sucessão dinásticas. Só sei dizer, rapaz, que esses nobres eram apropriadores dos excedentes da produção. E de quebra ali a igreja, rapaz, ficava pegando as migalhas, tá certo? Porra, bicho. Pegando as migalhas e garantindo o êxito, a permanência, sabe? A permanência dos nobres ali, sabe? Ali na escala social adiante.
Mas veja, eu falava aqui do flautista de Hamelin. Hamelin foi dito aqui que foi uma cidade na Alemanha e o episódio se deu em 1284. Eu contei essa história aí. Só não contei a segunda parte da história, certo? De que crianças foram sequestradas por esse mesmo mágico e presas numa caverna, tá certo? E a cidade ficou sem ratos, mas ficou sem cavernas também. Eu vou me arrancando daqui, sabe, desse flautista, mas já vou dizendo que esse flautista aqui nada tem a ver com a flauta mágica. Eu falava de um outro cara aí, sabe, eu queria lembrar, e não sei se é a mesma pessoa, o Wolfgang Amadeus Mozart, tá certo? Que foi um músico, um compositor alemão, tá certo? Aqui, cadê? Onde é que está aqui? Bom, aqui fala, não fala necessariamente do Mozart, certo? Mas eu não sei, eu contei uma história do músico, certo? Do compositor aí, sabe? E, e ela que fazia também esse mesmo trabalho que o Mozart fazia. E eu não sei se o Mozart foi aquele garoto, sabe? Que era conduzido pelo pai quando eles saíam a rua fora, tá certo? Ali na base da opressão, sabe? Onde o pai, para todo ruído que aparecia, ele perguntava em qual é o tom, qual é o tom. Certo? Tinha um programa de TV e perguntava qual é a música, tá certo? No caso aí, o pai rigoroso, não sei se era do Mozart, perguntava para ele, sabe, qual era o tom do ruído, vê se pode, tá certo? Mas eu já vou saindo daqui e vou dizendo que flauta mágica nada tem a ver com o flautista de Hamelin, tá certo? Já vou saindo que eu preciso ir adiante, tá certo? E eu falava ontem do Adam Smith, inclusive designei o vídeo com o nome de Adam Smith, para lembrar para essa história essa história da economia, rapaz, sabe? Outro dia eu falava de Soros, certo? E o Soros quebrou um pau, creio eu, sabe, quebrou um pau, sabe, contra os marxistas, tá certo? Quando ele desvia a questão da luta da sociedade baseada no individualismo, sabe, no ser humano, no cidadão, e não, sabe, na luta de classes, na disputa econômica, na luta por um pedaço de pão, tá certo? E assim, sabe, ele um cara rico, talvez nunca passou fome, talvez. E vai passando um cara fazendo propaganda aqui na rua, oferecendo produtos de açougue, falando de carne para churrasco, vê se pode. E mais tarde eu vou ter que fazer, rapaz, eu já coloquei um feijão ali de molho, tá certo? Com um pedaço de charque junto, tá certo? Mas assim, rapaz, eu falava do Soros e falava do Marx e eu queria aprofundar a questão um pouquinho mais, tá certo? Para distinguir que essa história do identitarismo, salvo engano, sabe, é um desvio das discussões, sabe, é uma ideologia hoje muito propagada nos Estados Unidos, tá certo? E eu vejo na linguística, quando eu estudei a teoria, tá certo, para poder dar aula, havia uma diferença entre unidades o quê, rapaz? Entre unidades que eram formadas por traços, por etos, tá certo? Quero dizer assim, tá certo? Por etos, ou elementos de classificação da própria biologia, tá certo? Onde se vai definindo o conceito de cada um, tá certo? O conceito de cada um que é internalizado na memória. Eu penso que a memória aí, sabe, opera dessa maneira, tá certo? Em que os conceitos vão sendo formados por traços semânticos. É assim que se opera na linguística. E, de um modo geral, no plano, quem sabe aí no plano da antropologia, tá certo? Os etos vão configurando a identidade individual de cada pessoa, de cada ser humano, tá certo? De cada cidadão. Eu não sei como é que a antropologia trata o elemento humano na sua teoria. Mas eu sei que assim o elemento humano antropológico ele vai se definindo por traços, sabe, onde o gênero é uma marca, tá certo? O gênero masculino, o gênero feminino, tá certo? É uma marca. E a partir daí se vai distinguindo e o trabalho não aparece, me parece, sabe? Não aparece na questão, a questão econômica, sabe, não tem a visibilidade. E ao passo que o Marx, sabe, quando elaborou a teoria dele, depois de pegar o Adam Smith, eu estou vendo aqui, sabe, que o livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, era uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, e eu escrotei com ele, sabe, porque quando ele pensava isso, sabe, ele pensava só no país dele. Aí alguém me disse assim: rapaz, tu estás fazendo aí praticando uma falácia informal, porque tu estás te comportando ad hominem. Essa expressão ad hominem, sabe, eu tentei fixar, que eu já tinha ouvido. Quando a gente vai para um palco com alguém, tá certo? E ao invés de se ficar fixado no mérito da questão, sabe, a gente vai para o ataque.
para o ataque pessoal, tá certo? Como faz o pessoal do MBL aí, sabe? E outros grupos aí, sabe? Trazidos aí por aqueles think tanks, sabe? Que ali do Frank o quê, rapaz, o nome do cara? Do Frank Fish. Frank Fish, eu não sei se é Fish. Que instalou no mundo os institutos liberais, tá certo? E no combate, lembrando as escolas sofistas, tá certo? Que trabalhavam falácias, ali, sabe? Você vai em cima, por exemplo, da falácia informal, você escroteia, sabe? Com o cidadão, sabe? E não dá atenção para a teoria dele. Aí foi quando eu pensei no Olavo e no Alcindo. Alcindo, rapaz, é um cara que está aqui me sangrando, tá certo? Ele se apresentou para mim para, sabe, para fazer um trabalho, sabe? Ele é um cara que faz bico, um fudido aí, tá certo? Ele já vai me levando por 300 paus, tá certo? Eu apresentei para ele umas grades de ferro que eu estou precisando aqui, tá certo? E assim, eu ofereci o trabalho para ele, dei dinheiro para ele comprar o material para fazer a limpeza das grades, sabe? Tinha que lixar as grades, passar uma escova de ferro, sabe? E depois pintar, para ver se eu dou aproveitamento para essas grades. E esse cara prontamente, sabe? Ele veio aqui, sabe? É um morador antigo, casado com pessoas aqui da área, tá certo? Casado e separado, ele sumiu agora, tá certo? Mas me parece que ele é usuário de droga, não sei. Isso aqui já vai levando de mim, rapaz, uns 300 pau, eu tô invocado com ele. Primeiro foi um tal de Daniel também que operou nessa questão de ferro também, sabe? De material de grade, eu precisava dele para fazer um serviço com essas mesmas grades aí, tá certo? E eu só sei que eu estou com essa dificuldade, mas veja que o Alcindo é um cara sem estudo, tá certo? Aquela coisa toda. Aí eu penso no Olavo de Carvalho, porque ele tem vindo à tona com essas discussões todas aí, sabe, estão sendo vinculados no momento, por exemplo, os bolsonaristas, sabe, foram todos eles alunos do Olavo de Carvalho, pagaram cursos para o Olavo, sabe, cursos de formação, de educação, né? E esses caras, eles aprenderam principalmente a arte retórica, a arte, sabe, de argumentar derrubando o adversário, portanto, praticando falácia informal, tá certo? Ou aplicando o conceito de discurso ad hominem. Conceitos ad hominem, certo? Porque eu penso assim, que o cérebro humano, ele vai se conformando, sabe, com práticas lógicas, tá certo? Sejam essas práticas lógicas baseadas em falácias ou não, e conforme for, se ela é baseada em falácia, a prática conduz assim, sabe, para um processo de conceituação, tá certo? Aí, sabe, desviado. E eu penso que o tal de Olavo, quando não frequentou escola, sabe, não sustentou aí uma graduação, aquela coisa toda, não foi honesto, sabe, honesto nos seus propósitos, ele foi um cara que aplicou, sabe, um cara que sempre transitou por desvios, tá certo? Não quis encarar, sabe, a parada dura de ter que sentar a bunda numa cadeira, sabe, dentro de uma sala de aula. Já o Alcindo é um cara que não teve nenhuma coisa nem outra. Enquanto o Olavo se meteu dentro de bibliotecas aí, sabe, dentro da internet e dentro de site de busca de conhecimento, de site de assuntos arquivados, o Alcindo, pô, ficou por aqui se perdendo no mundo das drogas, sabe, aí usando essas drogas baratas por aí, tá certo? Eu acho que ele não usou a meta o quê, rapaz? Esse troço que está aí, o metanol, certo? Porque não havia na época. Certo? Nós estamos vivendo de ontem para hoje aí, ou de anteontem para hoje, ou uma semana atrás, tá certo? Um problema com metanol, rapaz, sabe? Uma substância química aí, sabe? Um tipo de álcool, sabe? Que deteriora com o cérebro, sabe? Com o corpo, aquela coisa toda. Mas eu só sei que o Alcindo, o rapaz, tá me passando a perna, já vai me levando 300 paus, tá certo? E não entrega o trabalho, rapaz, que eu contratei com ele, tá certo? Porra. E eu aproveito então, sabe, para fazer essa comparação do Olavo e o Alcindo, e eu digo que os dois operam com mentes deformadas, tá certo? Aí o pessoal diz que essa questão de deformação mental na elaboração de conceitos é que eles chamam de déficit cognitivo, tá certo? E eu penso que seja assim, porque a mente ela tem um modo de operar. A criança quando vai para a escola, sabe, ela vai ali para se apoderar de um legado histórico, certo, de um legado científico, tá certo, e de um legado cheio de hábitos e de práticas que permitem, inclusive, ali o entrosamento, sabe, o conhecimento humano, as relações sociais, tá certo. A escola serve para isso. E eu lembro que eu passei por esse processo, sabe, desde o começo teve preocupação, assim, sabe, com a minha formação. E eu penso que eu adquiri, assim, aí, sabe, a forma
ou a forma, sabe, de como elaborar os conceitos, de como proceder, tá certo? Inclusive aí, sabe, a forma de comportamentos, sabe, a forma behaviorista, tá certo, de comportamentos sociais, sabe, etc, tá certo? Já o Olavo e o Alcindo, sabe, foram, acho que eu vou chamar esse vídeo de Olavo e Alcindo, tá certo? Só para sacanear. Mas tá bom, rapaz, eu falei da flauta mágica e da flauta de Hamelin, tá certo? E já vou saindo aqui pela direita, falei do Soros, tá certo? E disse que o Soros, se ele fundou o identitarismo, não sei se é bem assim, tá certo? Mas ele faz parte, ele é o fundador da Open Society, sabe? Que trabalha aí, sabe? As questões identitárias. Digo na minha fraca compreensão, tá certo? Que identitarismo, de certa forma, é uma preocupação com o indivíduo, com o individualismo, ao passo que o que Marx fundou, baseado no que ele estudou do Adam Smith, sabe? Sobre as questões econômicas, ele afunda principalmente o traço econômico sem deixar de se preocupar com outros traços. Tá certo? Por exemplo, o traço antropológico das religiões, tá certo? E das etnias, dos traços étnicos, dos traços etnográficos, tá certo? O Marx teve essa preocupação por aí, tá certo? Afinal de contas, a Alemanha é um depositário, sabe, de legados históricos profundos, tá certo? Nietzsche, por exemplo, foi um cara assim, um cara que se dedicou a estudar com profundidade. Mas eu só sei dizer que é isso. Então eu falei do Soros, falei de Marx, eu vou saindo por aqui pela direita, rapaz, e vou que vou, puta merda. E vamos ver aqui. Ai, ai. Tem umas coisas que eu anotei aqui, tá certo? E falei da flotilha da paz, a flotilha tá chegando em Gaza, rapaz, e o bicho tá pegando, tá certo? Porra, bicho. E vou saindo por aqui também. Finalmente eu chego no dia de hoje. Hoje é 1º então de outubro, tá certo? Quando já são 16 minutos de vídeo, tá certo? Eu tô aqui com a internet pronta. Eu vou saindo aqui do Adam Smith, tá certo? Porque o que me interessava falar era esse rápido comentário, sabe, sobre o Adam Smith. Teria umas coisas aqui, sabe? A história que fala do livro dele, Na Riqueza das Nações, é uma obra composta de 5 livros, ou 5 partes, publicada pela primeira vez em Londres em 1776, é uma obra, portanto, do século XVIII, tá certo? E uma segunda, bom, a primeira edição, certo, foi lançada assim dessa maneira. Tem uma segunda edição, lançada em fevereiro de 1778, seguida por mais 3 edições e por aí vai. Isso a obra, rapaz, a obra do Adam Smith, tá certo? Essa obra que o Marx, rapaz, pegou, rapaz, sentou o rabo dele numa cadeira, ao contrário de Olavo, tá certo? E ficou dentro ele ficou dentro da... Tô ouvindo aqui uns bitocos aqui, tá certo? Tem algum bicho aí me chamando a atenção. Mas assim, o Marx sentou a cadeira na biblioteca de Londres ali, rapaz. O cara, para poder frequentar a biblioteca, ele tinha que deixar o capote dele, tinha que ir, sabe, com um sobretudo, só podia entrar quem tivesse um sobretudo, tá certo? Aí um dia ele precisou de um troco, sabe? Ele levou o sobretudo dele a um penhor, tá certo? E lá penhorou o sobretudo dele. E quando ele quis entrar na biblioteca, disseram: sinto muito, senhor, mas aqui só com sobretudo, sabe? Ai, ai. Mas, rapaz, olha, vou te contar. Ali, sabe? Além disso, diz aqui, sabe? As análises teóricas sobre o funcionamento das chamadas sociedades comerciais, as vantagens e problemas associados à divisão do trabalho, ao valor, à distribuição da renda e à acumulação de capital. O livro traz considerações históricas e farto material empírico, sendo considerado um momento de inflexão no desenvolvimento da história do pensamento econômico. Foi isso que o Marx, sabe? Ele atinou com essa questão. O Marx era marcado pelas questões econômicas, por essa história de acumulação de riqueza, aquela coisa toda. E ele tinha razão, sendo judeu, para se preocupar com isso. Ele foi essa obra do Adão foi publicada no mesmo ano da Declaração da Independência dos Estados Unidos, tá certo? A obra foi objeto de um sem número de controvérsias, tendo sido lida como uma defesa irrestrita do individualismo e do liberalismo, veja do que eu estou falando aqui, rapaz, sabe? Por que os pragas ali, sabe, do anglo-saxões, sabe, tem essa coisa aí do capitalismo muito acentuado. Então veja que diz aqui, tá certo? Tem sido a obra dele, né, do Adão, sabe, lido como uma defesa do individualismo e do liberalismo. Essas coisas que guiam a sociedade capitalista na qual nós vivemos, rapaz, sabe?
É o de individualismo por um lado e o liberalismo por outro. Veja que eu estava falando aqui do Soros, tá certo? Me parece que as questões identitárias estão presas nessa questão do individualismo, tá certo? Não sei de liberalismo, mas do individualismo eu tenho, assim, sabe, a intuição de que sim. Visão que teria sido sintetizada na metáfora da mão invisível, tá certo? A mão invisível. A mão invisível é um conceito que inicialmente foi introduzido por Adão em seu livro Teoria dos Sentimentos Morais, escrito em 1759, invocando a interferência natural que o mercado exerceria na economia. Segundo Smith, se a economia for livre, sem intervenção de alguns órgãos externos, o que acontece com a economia? Ela irá regular de forma automática, como se houvesse uma mão invisível por trás de tudo, fazendo com que os preços dos produtos fossem ditados pelo próprio mercado conforme sua necessidade, e isso é uma falácia. Eu não sei se é uma falácia informal, rapaz, sabe? Porque para mim o porra do Adam Smith ele não presta, tá certo? Ele inventa essas coisas aí para justificar, sabe, e encobrir, sabe, o que foi o país dele, sabe, um país escravocrata, um país colonizador, tá certo? E me parece que o Império Britânico foi o maior imperialista, sabe, da humanidade, país imperialista da humanidade, tá certo? E então veja que eu estou falando aqui, dizendo que eu estou praticando um argumento ad hominem, certo? Escruteando com o Adam Smith para desclassificar, sabe, a obra dele. Aí eu tenho aqui, sabe, eu tenho aqui o Diário do Pará, não sei se eu vou por aqui, tá certo? E Pará é o oitavo maior gerador de empregos no país, é o que está dizendo aqui, tá certo? O jornal de hoje, tá certo? Que fala do Fachin como presidente, tá certo? Mas eu vou seguindo, eu vou em outras direções, tá certo? Eu saio aqui do Diário do Pará, não estou muito interessado nisso. Tem o Brasil 247, não sei se as notícias são de hoje, sabe? E tenho aqui o Globo, não sei se vocês vão me atualizar o Globo para hoje. Deixa eu ver se eles atualizam, deixa eu ver se eu localizo aqui a data. Eu não sei se eles vão localizar a data aqui para mim. Ai, ai, porra, é fogo. 7 de 11 agências reguladoras federais terão em 2026 orçamento menor do que há 10 anos, não tem nada a ver isso aí. Não conseguiu levantar de jovem que ficou internado após tomar bebida adulterada. Então essa coisa aí, sabe, do metanol, rapaz, olha. Eu não sei como é que está aqui, tá certo? Eu acho que, porra, são 22 minutos de vídeo. Eu acho que eu vou saindo aqui pela direita, sabe? Não estou conseguindo aqui encaixar direito aqui, sabe? Encaixar direito. Eu não sei onde é que eu posso ver a data, tá certo? A Folha de São Paulo de hoje. Eu estou interessado em ver na Folha de São Paulo, é um artigo escrito pela filósofa, como é o nome dela? A possível morte de Bolsonaro não afasta cumprimento da lei. Não sei o que esse cara está falando. O Hélio Schwartzman, porra, bicho, olha. Democracia, ação por definição polarizadora. É o que diz um tal de Pereira Coutinho. A Miriam Goldberg fala assim: para gozar a bela velhice, ter bom humor e luz é importante. É por isso que o meu nome aqui, sabe, é Ernest, o Caboclo Falador, sabe? E eu invento história, sabe, porque eu falo muito. O mundo é uma bola, a cavadinha é um risco que quem bate pênalti deve prescindir. Eu também, se eu fosse, sabe, batedor de pênalti, sabe, eu dava uma colherada. E tem aqui um tal de Bruno Gualano, eu estou lendo aqui o jornal A Folha de São Paulo, autor do melhor estudo sobre autismo, desfaz farsa de Trump, eu não sei do que ele está falando. Aliados do governo apontam um momento favorável para atrair centro para palanque nos estados. Isso aqui não me interessa, tá certo? Vou pegar agora aqui o Estadão. Eu não sei se é o Estadão de hoje, tá certo? Estou lendo o Estadão, tá certo? Ai, ai, Dino marca audiência para rebater rastreabilidade das emendas PIX. Alcolumbre defende emendas parlamentares após a abertura de inquérito na PF. Parar de criminalizar. Os caras são ladrões, rapaz, sabe? Fizeram tudo aí, se aproveitaram no governo Bolsonaro, sabe? E do Paulo Guedes. O Paulo Guedes tem a ver com isso aí. Esse Paulo Guedes deveria ser responsabilizado.
20 estados copiam o modelo de emenda PIX para distribuir recursos sem transparência. Puta merda, olha, os estados agora não bastava a União. Aqui está Eliane Catanhede, ontem eu perguntava qual é o nome do Fachin, é Edson, certo? Eliane Cantanhede, Fachin sem festas e política, com pragmatismo, diálogo e muita discrição. Aqui a palavra discrição, eu falei ontem, eu falei de unidades discretas, sabe? Evoquei a linguística, sabe, para explicar por que o Fachin, tá certo? É um cara discreto, tá certo? E por aí vai, rapaz. Aí vai. Lula e Trump. Quando será o encontro entre os dois presidentes? Saiba os bastidores. O Brasil tem um novo hábito de consumo digital. Agora Trump o coloca sob a mira. O Pix. Um hábito de consumo digital. Tá certo. Vamos então sair fora aqui do Estadão, tá certo? Ficar aqui, sabe, ficar em lugar nenhum, tá certo? Eu vou saindo, rapaz, eu vou aqui no X, acho que eu não tenho nada no X, são 25 minutos de vídeo, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que para hoje eu tinha anotado aqui, primeiro de outubro, na expectativa do plano de paz, sabe, o mundo está nessa expectativa do plano de paz de Trump, tá certo? E lá no Pentágono, sabe, o diretor do Pentágono esculhambou com os generais e disse que todo mundo está gordo, sabe? Os generais estão todos gordos, rapaz, sabe? Ah, porra. E eu coloquei aqui, tá certo? E eu coloquei aqui, anotei, identitarismo e luta de classe, acho que tem tudo a ver, mas vejamos aqui o que foi que eu anotei, tá certo? Aqui Tarcísio defende a anistia e lamenta a situação de Bolsonaro, e a situação de doente, tá certo? Então aqui os três, o Cavalão, o filho dele, Flávio, e o tal de Tarcísio. Aí eu coloquei no post que eu fiz, sabe, a respeito, querendo ironizar a doença do cara, sabe, o estado de saúde precário dele, tá certo? Eu não sou coveiro, sou Messias, mas não faço milagre, porque foi assim que ele, sabe, se comportou durante a pandemia, sabe, diante dos fudidos que estavam morrendo, tá certo? Porra. E aqui a advocacia do Senado defende regras para impeachment de ministro do STF, tá certo? E eu coloquei assim, mas quando essa opinião jurídica não vale um palito de fósforo queimado? Porque assim, rapaz, sabe, se a advocacia, tanto do Senado quanto da Câmara, sabe, valesse mais que um palito de fósforo queimado, sabe? Não havia, rapaz, essa liberdade toda nas comissões de Constituição e Justiça, sabe, votando esses projetos ridículos, como foi aquele projeto, sabe, que defendia aí, sabe, sabe, o abuso, sabe, o desvio de finalidade, sabe, para votar uma lei, sabe, que aí, né, garantisse liberdade para todos os criminosos aí, tá certo? Aí tem aqui uma matéria sobre vou-me embora, disse Jean Paul Prates, que rompe com o PT após 20 anos e ensaia a volta não sei para onde, tá certo? E eu coloquei aqui, já vai tarde. Esse cara, ele presidiu a Petrobras, tá certo? Eu não sei como é que o Lula coloca, sabe? Um cara como esse ali na Petrobras, tá certo? Puta que pariu. Havia opinião contrária dos sindicalistas ali, sabe? Dos trabalhadores que operam, sabe? Aí no ramo de refinaria, no ramo de produção de petróleo. Mas mesmo assim esse cara foi emplacado, rapaz, e eu disse, já vai tarde, rapaz. Rapaz, é o seguinte, eu vou saindo aqui pela direita, já chega, tá certo? Tô enrolando demais. Volto aqui para as minhas anotações, tá certo? E disse, sabe, que a China está peitando os EUAs, tá certo? O país de camponeses, disse uma vez o Vence, tá certo? A China vem com obras, assim, com obras de infraestrutura, e o Atushi diz, ele já foi agora esses últimos meses do ano, sabe, acho que 2 ou 3 vezes a China, e quando ele volta de lá, ele volta convertido, tá certo? Mas eu não boto muita fé no Atushi, não. No Atushi falta substância teórica, tá certo? Mas veja que o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, sabe, para desfazer, sabe, para ter condutas de ad hominem, certo? Ele diz que a China é um país de camponeses, tá certo? Eles não querem considerar, sabe, a base, sabe? A propósito, hoje é 1º de dezembro, sabe? Faz não sei quantos anos aí que, sabe, que o socialismo se estabeleceu na China, tá certo? E está muito bem, obrigado por aquelas bandas de lá, tá certo? E eu digo aqui, tá certo, que aí tem uma outra notícia, lembrando aí, sabe, quando são 28 minutos de vídeo, que o ZEUA, sabe, parou de funcionar, o orçamento dele, sabe, subiu o telhado, tá certo? E teve um tal de shutdown, um default, tá certo? Aí, o orçamento, sabe, não sei como é que é isso aí, tá certo? Não foi votado, não sei se é bem isso, tá certo? Porque dinheiro os caras têm, eles podem fabricar dinheiro, pô.
Mas o fato é que os Estados Unidos têm aí, sabe, uma dívida interna de 37 trilhões, e esse aí 1,2 trilhões desses 37 é só aí para pagar dividendos, certo? Eles, para financiar o Estado, para financiarem as políticas internas, eles tomam dinheiro emprestado, tá certo? E garantem com títulos. Esses títulos aí, sabe, são guardados e, sabe, e no final do ano eles são cobrados e rendem dividendos, tá certo? E tem um envolvimento, sabe, uma despesa de 1,2 trilhões desses 37 trilhões da dívida, tá certo? Rapaz, aí uma coisa que eu venho observando é o seguinte, que nesse papo aí do metanol, tá certo? Se fala do PCC e persegue ali o Tarcísio, e o Tarcísio diz não tem nada a ver, o PCC não tem nada a ver com isso, eu não sei por que ele afirma isso. Mas uma coisa que me agonia é o seguinte, veja, outro dia eu estava assistindo ali, como é que chamava ali? O quarto filme é do John Wick, tá certo? Não é quarto filme, tem um outro nome, também não é capítulo, tá certo? Eu só sei que eu estava assistindo o último filme da saga John Wick, e fala sempre da cúpula, que é uma entidade aí, sabe? Uma vez no 007 apareceu a organização, sabe? E eles se reuniam por aí. Na verdade, os caras que compõem essas organizações não é do tipo daquela ali, sabe, que havia ali na década de 20 nos Estados Unidos, o tipo assim, o Al Capone, que ele, sabe, era o cara, aquela coisa toda. Hoje a cúpula. Mas eu volto também, eu acho que há um Al Capone, sabe, por trás do PCC hoje, tá certo? Eu não sei se é o Marcola lá de dentro do presídio, eu não sei se o PCC, se o Marcola é do PCC, mas eu penso que tem uma cabeça, sabe, que descobriu aí questões de organização, o cara tá ali fazendo, sabe, ele tá tendo todo o tempo do mundo para estudar, fazer teoria, tá certo? E eu penso que é lá de dentro do presídio que vem, sabe, aí a organização, o planejamento estratégico, certo? Para que essa organização criminosa opere, tá certo? E estabeleça relações com as fintechs, sabe, com think tanks e não sei mais o que, não sei mais o que, tá certo? Mas eu penso que essa organização, o PCC, tem um cérebro único, tá certo? Eu acho que não há uma cúpula, tá certo? Eu acho que não tem uma cúpula, porque a cúpula no filme do John Wick são pessoas interessadas, são financiadores, tá certo? São pessoas que sustentam a entidade, tá certo? E no caso do PCC, eu penso que há uma cabeça só, tá certo? Urdindo toda essa trama e estabelecendo as conexões e para fazer aí, sabe, a coisa funcionar, tem os CEOs, tá certo? Os gerenciadores, tá certo? Os gerenciadores das operações, tá certo? Os que vão praticar aí as operações aí, sabe, de funcionamento da entidade, mas eu penso que tudo isso nasce de uma cabeça, certo? E essa cabeça acho que está hoje, é um cérebro que está hoje detido dentro de um presídio de segurança máxima. Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu ajude todos vocês quando são 32 minutos de vídeo, estou em cima da hora, tá certo? Meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia cavalo, tá certo? Bom dia cavalos e éguas, bom dia.